Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, eu confesso que eu tô postergando ele tem muito tempo, tanto que vocês vão ver na legenda que é sobre o meu primeiro ano de au pair, mas eu já tô aqui há quase 1 ano e 4 meses. Vou falar um pouquinho de como que foi esse meu ano aqui de au pair, atualizar vocês de um pouco de como que tá a minha vida. E eu vou responder algumas perguntinhas que eu coloquei na caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, vá lá seguir. Primeiramente, eu queria agradecer aos 1000 inscritos e eu espero de coração que vocês estejam gostando dos vídeos e que vocês fiquem por bastante tempo. Eu pretendo não sumir daqui no YouTube de novo, tá? Eu prometo. Gente, fiz um roteirinho aqui, não muito bem um roteiro, mas pra eu poder me guiar, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Falando um pouquinho aqui sobre como que tá a minha vida agora. Eu não sei se eu já cheguei a conversar com vocês sobre como é a minha vida de au pair aqui nos Estados Unidos, como que foi esse primeiro ano. E primeiro eu vou dar uma atualizada pra vocês. Eu sou au pair aqui na Virgínia. Eu cheguei em janeiro do ano passado, janeiro de 2024, não, janeiro de 2023. E eu cheguei pra cuidar de uma bebezinha. Quando eu cheguei aqui ela tinha 4 meses, quase 5. E eu estendi com eles. A minha host mom estava grávida, eu fiquei sabendo quando eu já estava aqui. E o bebê nasceu em agosto do ano passado, né? Então ele já tem 8 meses. Você quer muito pra gravidez em janeiro, fevereiro, março. Ele vai fazer 8 meses, vai ter 7 meses. Não, ele nasceu em julho. Ele nasceu em julho. Então, assim, muita coisa mudou. Eu confesso que eu achava que ia ser um pouco mais fácil cuidar de 2 bebês, mas tá sendo bem um desafiozinho, mas assim, eu tô levando. Eu estendi com a mesma host family, então desde o momento em que eu pisei aqui nos Estados Unidos, eu tô na mesma casa, no mesmo quarto, com a mesma host family. Não mudou nada, além das crianças, né, porque a bebê, ela se desenvolveu pra caramba. Quando eu cheguei aqui, ela tava, assim, ela era um nenenzinho, né, um bebezinho, pequenininha. E agora, nossa, ela é uma criancinha, ela corre pra lá e pra cá, ela tem 1 ano e meio, né. E ela é muito arteira, nossa, mas ela é muito engraçadinha. E o bebê, ele tem sido um pouco desafiador, eu confesso, porque ele é o oposto dela. Ele chora bastante, mas ele tá começando a melhorar agora nessa questão, assim, de não chorar tanto. Conforme ele tá crescendo, as coisas estão dando uma melhorada, mas quando eu cheguei, quando ele nasceu, aliás, foi uma fase bem difícil. Mas é isso. A minha ideia era ficar aqui só 1 ano. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre isso aqui no YouTube, mas eu sou noiva e o meu noivo tá lá no Brasil. Então, no meu primeiro ano, a minha ideia era só vir viver essa experiência, porque eu sempre quis conhecer as coisas aqui nos Estados Unidos, saber como é que é. Sempre foi um sonho meu fazer um casamento. E não só casar, eu sempre quis fazer um casamento, sabe? Não grande, sempre quis um casamento pequeno, mas um casamento assim, ó, lindíssimo, sabe? Com uma comida boa, com uma decoração linda, com um vestido de princesa. Eu sempre quis, mas por um tempo eu meio que desisti disso, porque a minha realidade no Brasil não ia me permitir esse tipo de casamento. E aí eu dei uma desanimada, eu falei assim, ai, quer saber? Vamos só casar e tal, e é isso, a vida que segue. Mas assim, dentro de mim eu sempre quis ter um casamento que eu sempre quis, que tava na minha cabeça. Eu decidi ficar aqui mais 1 ano pra poder pagar por tudo isso. Eu não tô mais com com o mesmo ânimo que eu tava no ano passado. E faz sentido eu estar assim, porque tudo que eu queria fazer eu já fiz, então meio que nada pra mim tá sendo muito novidade. Eu tô tentando buscar coisas que eu realmente sinto empolgação de fazer, porque eu já conheci as coisas que eu queria, eu já comprei as coisas que eu queria, eu já tive as experiências que eu queria. Então, por exemplo, um dos meus maiores sonhos era conhecer a neve. Eu vou até deixar a fotinho pra vocês, gente, eu conheci a neve. O maior sonho, eu fico emocionada só de falar isso, o maior sonho da minha vida inteira era conhecer a Disney, era ir pra Disney. E eu consegui realizar isso, que foi assim, gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida inteira. E agora eu acho que é hora de sossegar e pagar a conta. Eu tô meio que só trabalho e dorme, então eu não tô mais com tanta empolgação que eu tava no meu primeiro ano, mas assim, não tô infeliz, só tô aqui pra pagar o casamento mesmo, e quando eu terminar o meu ano de intercâmbio, eu vou voltar pro Brasil e eu vou casar. E eu acho que é isso,
as informações, as atualizações que eu tinha pra dar pra vocês. Então, eu vou responder as perguntinhas, eu vou deixar as caixinhas aparecendo em algum lugar aí. A primeira pergunta é, como foi a sua adaptação com a Queen? A Queen é a bebezinha que eu cuido, são dois. A bebê mais velha é a Queen e o bebê mais novo é o Gabe. Então, quando eu cheguei, eu tive que... A adaptação com a Queen, eu confesso que foi muito fácil. Eu sempre falo que eu não sinto que eu tive um período de adaptação, tanto na casa quanto nos Estados Unidos. Eu não sei explicar pra vocês, mas é muito raro eu ter homesick, não ter, tipo, muita saudade de casa. Eu ando tendo agora no meu segundo ano, mas acho que eu consigo contar no dedo quantas vezes eu tive no meu primeiro ano. Eu tive esse baque de, meu Deus do céu, agora eu moro aqui e eu quero voltar pro Brasil, eu tô com saudade da minha família. Eu não tive isso. Então, desde o momento que eu cheguei, eu já fiquei tipo assim, ai meu Deus, a Queen, que fofinha. E foi super fácil cuidar dela. Ela era uma bebê muito fácil, gente. Ela era muito fácil de cuidar. Então, assim, era só eu e ela, né? Meus sogros iam trabalhar o dia todo. Então, eu dava um mamazinho pra ela. Eu fazia ela arrotar, eu trocava fralda, eu botava ela pra dormir. Quando ela acordava, a gente ia passear, botava ela no carrinho, ficava empurrando o carrinho. Então, assim, foi muito tranquilo. Eu não tive muito uma adaptação com ela. Parece que eu sempre estive aqui, desde que ela tem 4 meses, né? Então, meio que... Ah, essa é a Bia, sabe? Tipo assim, ela não estranhou que eu tava ali cuidando dela. Ela simplesmente... Ah, beleza. Sabe? Assim, foi muito... Foi muito fácil, foi muito, sabe, leve, tipo... Foi bem tranquilo. Próxima pergunta é... Pensou em desistir nesse primeiro ano ou não estender o segundo? Então, sendo bem sincera com vocês, no meu primeiro ano eu tava tão tipo assim, em êxtase de tipo assim, meu Deus do céu, quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, nanana, e eu só sabia ficar animada. Quando foi em outubro, eu fui pra Disney, e eu fui com meu noivo pra Disney, a gente se encontrou lá em Orlando, e... Vamos falar, deu até vontade de chorar. A gente se encontrou lá em Orlando, e eu realizei o maior sonho da minha vida inteira, tipo assim, era conhecer a Disney. E parece que meio que o intercâmbio perdeu um pouco de sentido depois que eu voltei da Disney. Isso foi em outubro do ano passado. Eu fiquei com vontade de voltar pra casa, e eu ainda tô um pouco, mas como eu falei pra vocês, eu tô aqui por um propósito maior, eu tô indo... Essa fase que eu tô agora, apesar de, tipo assim, eu querer ir embora, eu sei que vai ser a realização de um sonho maior lá na frente. Então, eu estou fazendo isso agora por um propósito maior. No entanto, eu só fui ficar com vontade de ir embora depois que eu fui pra Disney. E eu confesso que se eu pudesse voltar no tempo, assim, eu amei ter passado meu aniversário na Disney. No entanto, eu acho que eu teria esperado um pouco mais pra talvez conhecer a Disney agora no segundo ano. Porque era o meu maior sonho. E depois que eu realizei, eu fiquei assim, tá, e agora? E agora eu vou fazer o quê? Sabe? Eu fiquei meio tipo, e aí, o que eu faço agora? Vou fazer... Qual que é o próximo passo, sabe? E eu fiquei meio sem propósito. E eu quis ir embora. E aí eu fiquei bem... Foi bem intensa, assim, eu tava chorando todo dia. Foi uma parte que eu... Uma fase que eu fiquei, assim, gente, bem na merda mesmo. Até eu decidir pelo casamento. E aí eu decidi estender. E às vezes eu fico com vontade de ir embora agora no segundo ano. Só que, como eu falei, é pra um propósito maior. Então eu vou ficar aqui até eu cumprir meu propósito. Só que eu só fui ter essa vontade depois de eu ter realizado meu sonho, depois de ter ido pra Disney. Até esse momento, eu tava só felicidade, eu nem tinha pensado em ir embora. Próxima pergunta é da minha amiga Madu. Qual foi o momento mais especial que viveu aqui? Gente, tô respondendo essa logo em seguida da outra, que é pra já emendar. Disney. Sem sombra nenhuma de dúvida. Quando eu entrei e eu bati o olho naquele castelo e eu falei, eu consegui. Foi, nossa, eu vou até deixar umas fotos aí passando. Foi a coisa mais incrível da minha vida, foi o momento mais especial, o momento mais mágico de toda a minha vida. Juro pra vocês, gente, foi incrível. Alguma coisa que você teria feito diferente? Então, eu não me arrependo das viagens e das coisas que eu comprei no meu primeiro ano. No entanto, eu me arrependo de não ter guardado absolutamente nada. Eu comecei o meu segundo ano de au pair com $0 na conta.
Zero, 0,0000, zero. E com o cartão de crédito, que eu ainda não paguei todo ele, que a gente faz o cartão de crédito aqui, a gente tem, acho que 14 meses pra poder quitar o cartão, então a gente pode ir pagando de pouquinho em pouquinho. Então eu fui pagando ele aos poucos, mas assim, eu ainda não quitei ele. Eu ainda tenho mais 2 meses pra eu quitar ele. Só que eu comecei o meu segundo ano com $0. E quando eu olho pra trás, eu vejo que eu gastei muito com besteira. Porque quando a gente chega aqui, a gente se empolga por ser tudo barato. Só que não é porque tudo é barato que você tem que comprar tudo. E às vezes você nem quer, você só compra porque é barato. Isso pelo menos aconteceu comigo. Eu já doei bastante roupa e eu já me livrei de bastante coisa que eu comprei e eu nunca usei. Porque eu bati o olho e eu falei, ah, meu Deus, tal coisa por $10? Nossa, que barato! E aí eu ia lá e comprava. E aí eu ficava assim, e pra que eu vou, que eu vou fazer com isso? Sabe? Eu fiz muito isso no meu primeiro ano. E eu também gastei muito com Starbucks, que a gente chega aqui, Starbucks é tipo $5. Quando você vê, você tá indo todos os dias. Ou seja, você tá gastando $30 na semana, toda semana. E aí quando você vê, seu salário foi com Deus e você ficou assim, eu gastei com café, sabe? Então eu me arrependo disso. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito um planejamento melhor, de tipo assim, tudo que eu quis comprar, tudo que eu realmente queria, eu não me arrependo. Por exemplo, o meu celular que eu troquei, o meu computador, o meu videogame, coisas caras e grandes que eu não poderia ter comprado no Brasil, eu não me arrependo de ter comprado. Porém, como eu falei, gente, eu acho que nessa foi mais de $500 que foi embora. Eu acho, não tenho certeza. Que foi mais de $500 com besteira, com porcaria, com coisas que eu nem tenho mais aqui no meu quarto, que eu nunca nem usei. Porque eu fiquei empolgada demais por ser tudo barato. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria uma organização e eu faria, não, eu vou guardar tanto por semana e vou comprar isso. Próximo mês eu vou guardar tanto e vou fazer tal viagem. Vou guardar tanto e vou comprar tal outra coisa. Então eu teria feito isso. E não sido afobada, eu fui muito afobada. Não me arrependo das viagens, não me arrependo das compras grandes, mas me arrependo das besteirinhas e dos cafezinhos e dessas coisinhas pequenininhas que a gente perde a mão quando vê foi $100 na semana. Como funciona para vir para o Brasil nas férias? E foi de boa com a Roche Family, liberado pela agência. Então, foi bem de boa. A gente tem um documento que chama DS, que a gente fala, e ele precisa ser assinado pela agência. Então a gente tem que mandar pra agência, a agência vai lá e assina e manda de volta. Eu fiz isso por e-mail, foi bem tranquilo. Lembrando que a minha agência é a Au Pair in America, a Experimento. Então foi assim que funcionou o processo. Sobre ir pro Brasil, você só precisa desse documento pra você poder entrar de volta nos Estados Unidos, e passaporte, né, obviamente. Fora isso, é só conversar com a Rush Family na questão das férias. A gente tem direito a 2 semanas de férias no ano. Eles me deram a mais, então eu pude passar 2 semanas de férias no Brasil. Eu fiquei ao todo 16 dias no Brasil e eu fiquei depois 10 dias na Disney. Então a gente negociou isso. Eu não precisei negociar muito, na verdade, eles que deixaram eu ficar lá 2 semanas. Mas então é isso, é você conversar com a sua host family e perguntar quando que você vai tirar suas férias, né? Eu sugeri, posso tirar minhas férias tal dia, e você pode ir pro Brasil sem problema nenhum, mas isso só no primeiro ano, porque a gente tem o visto no nosso passaporte, e ele autoriza a gente ir e vir dos Estados Unidos, né? Juntamente com o DS. Porém, no segundo ano, o nosso visto tá vencido. Então, se vocês verem o meu passaporte, vocês vão ver que meu visto venceu dia 5 de dezembro do ano passado. Então eu tô com visto vencido. No entanto, eu não tô ilegal no país porque eu tenho esse documento que chama DS, que me permite ficar aqui legalmente até o dia 11 de janeiro do ano que vem, que daí é quando acaba meu intercâmbio, meu programa de au pair. Então, dito isto, a gente só pode sair do país até o dia, a gente tem que voltar até o dia que tá no nosso passaporte. Então, por exemplo, eu tinha até o dia 5 de dezembro do ano passado pra sair do país e voltar de boa. Esse ano eu não posso mais. Se eu sair, eu não volto. Então, eu fui ano passado pro Brasil, visitar os meus pais, meu noivo e tudo mais, minha família. Foi muito bom, fiquei 16 dias, eu fui em agosto. Foi extremamente bom, parece que renovou minhas energias. Mas esse ano, infelizmente, eu não posso ir mais. Tem a opção de você renovar o seu visto, você voltar para o Brasil e renovar o seu visto, só que pode ser negado, é um dinheiro a mais, visto não é tão barato. Então,
optei por não fazer isso, a maioria das meninas não faz. Então é isso, eu só vou voltar a ver a minha família de novo quando acabar o meu intercâmbio, que é em janeiro do ano que vem. Mas é bem tranquilo pra você ir e vir, se for no primeiro ano. E sobre a data, é só conversar com a host family pra poder conversar sobre uma data melhor para as duas, né, pra host family e pra au pair. Fora isso, é de boa, pode ir sim. Coisas que você gostaria de ter sido avisada antes. Eu confesso que eu acho que eu fui avisada de tudo que eu precisava. Eu vim bem com o pé no chão, sabendo exatamente o que me aguardava. E eu não fui decepcionada, porque eu já sabia sobre tudo isso. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês é que talvez você não tenha sido avisada, você que tá assistindo o vídeo, au pair é um intercâmbio de trabalho. Por que eu tô falando isso? Eu vim sabendo, vim avisada. Eles me tratam como parte da família aqui, eu sou muito bem tratada. Eu tô tendo um intercâmbio muito bom nessa questão de host family. Tanto que eu tô aqui no segundo ano com a minha host family. Eles são uma host family incrível, muito bons mesmo. No entanto, eu vejo muitas meninas próximas a mim, do meu ciclo aqui, pessoas próximas que ficam frustradas por coisas relacionadas a trabalho. Porque cai nessa de que é um intercâmbio cultural, que você tá indo pra conhecer a cultura. Gente, não é um intercâmbio de trabalho, tá? Você está vindo para trabalhar. Uma vez que você tem isso bem concretizado na sua cabeça, você para de esperar por coisas que você não deveria. Então, por exemplo, não te chamaram pra jantar, não te chamaram pra uma viagem, você não vai ficar com aquela expectativa, porque você sabe que você tá aqui pra trabalhar, entende? E o que vier é bônus. Então, chamaram pra viagem? Perfeito, maravilhoso. Mas não vem esperando por tudo isso, sabe? Porque é um intercâmbio de trabalho. Eu acho que poucas agências falam muito sobre isso. Eles falam que a gente vai ter uma experiência de viagens e tudo mais. E na realidade, você vai trabalhar mais do que você vai viajar. Você vai trabalhar mais do que você vai passear. Você vai trabalhar mais do que você vai conhecer as coisas. E eu falo isso como alguém que viajou bastante, que comprou bastante coisa e que tem uma host family muito boa. É um intercâmbio de trabalho. Então, venham com o pé no chão pensando nisso, que eu tenho certeza que vocês vão ter um intercâmbio muito melhor, muito mais leve, porque a maioria das frustrações de pessoas próximas a mim é porque não vieram com o pé no chão. É porque vieram pensando que não iam trabalhar tanto, quanto na verdade é um intercâmbio de trabalho, então você vai trabalhar. Maiores dificuldades do primeiro ano e vitórias. Eu acho que eu já comentei no vídeo, mas a minha maior dificuldade foi quando o Gabe nasceu. Foi muito difícil pra mim, porque aqui em casa é tudo... A maioria das casas dos Estados Unidos são feitas de madeira. E aqui em casa funciona assim. É uma casa bem pequena, apertadinha assim de lado, e ela é alta. Então, quando você entra, tem o meu quarto e a garagem. Aí sobe a escada, tem a sala e a cozinha. Sobe a escada, tem os quartos de todo mundo. Sobe a escada, tem quarto de visita e uma outra sala de estar. Então, a área comum da casa é em cima da minha cabeça. Por isso que eu não consigo gravar vídeo de tarde. É muita bagunça, gente andando, gritando, correndo e tudo mais. E o que que acontece? O quarto de todo mundo é no terceiro andar. Então, quando o bebê nasceu e ele passa a noite chorando, eles descem para a área comum. Então, eu tive muita privação de sono. E eu confesso que eu tenho, às vezes, até hoje, porque ele ainda chora de madrugada. Não é todo dia como era, né, antes. Mas eu tive muita privação de sono. Então, assim, ele nasceu, eu fui pra Disney. Eu tava muito empolgada com a Disney, então nem conseguia dormir mesmo. Fui pra Disney, voltei acabada, destruída, porque eu me despedi do meu noivo. Eu não sabia quando eu ia ver ele de novo. Eu tava muito triste de voltar, assim, depois da Disney. Como eu falei, eu voltei perdida, eu voltei meio sem propósito. E aí eu voltei com a privação de sono. Então, eu ia dormir às 9, eu começava a trabalhar às 6 da manhã. Então, eu ia dormir às 9 horas. Aí, 10 horas eu acordava com choro. 1 hora da manhã eu acordava com choro. 2 horas da manhã, 3, 3 e meia, 4, 4 e 15, 4 e meia. Era a madrugada toda. E, tipo assim, eu não achei que eu fosse ter esse problema, sabe? Porque eu não escolhi uma host family que o quarto da au pair fosse do lado do quarto das crianças. Então, eu não achei que eu fosse ser acordada. Porque, como eu falei, é o meu quarto, a sala e o quarto deles. Então, eu pensei, se chorar de noite,
não vou ouvir. Só que eu escuto, porque eles descem para a área comum. Eu conversei com eles, eu falei que eu tava acordando e tudo mais, eles pediram 1000 desculpas. E a minha maior vitória, já falei, vou repetir, ir pra Disney. Tem bastante pergunta, mas eu vou responder a última nesse vídeo, porque esse vídeo já tá imenso. E se vocês quiserem, eu posso fazer parte 2, deixa aqui nos comentários. E vamos para a última pergunta, que foi... Ia fala mais sobre os requisitos para estender para o segundo ano. Não tem muito segredo. Você tem que terminar os créditos, né, que a gente tem que fazer do curso, que são 6 créditos. Se eu não me engano, isso dá, sei lá, 72 horas de curso. Eu não sei explicar muito bem essa questão, mas quando você é au pair, você pode perguntar para sua LCC como funciona certinho os créditos. Ela geralmente explica quando a gente chega e você tem que completar esses créditos para você poder estender para o segundo ano. No caso do Au Pair na América, né, que é a minha agência, você não precisa pagar a taxa de extensão. Se eu não me engano, as outras agências é na faixa de 300, 400 dólares que você tem que pagar. E é só isso, você só tem que ter cumprido os créditos. E aí você conversa com a sua host family, se você vai estender com eles ou se você vai estender com outra família. Se você for estender com a mesma família, é só assinar o contrato do segundo ano. Acabou, não tem segredo nenhum. Se você for estender com outra família, você fica online de novo, então você tem ali seu perfil, e você conversa com as famílias, faz entrevistas com as famílias e tudo mais. No mais, é bem tranquilo, é bem de boa, não tem burocracia, sabe, pro segundo ano. E eu acho que foi isso, gente. Como eu falei, posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem, tem bastante pergunta, mas eu acho que o vídeo já tá super longo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que eu possa ter passado um pouco pra vocês sobre como tá a minha vida aqui. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, podem deixar nos comentários. Se tiverem alguma ideia para os próximos vídeos, pode deixar nos comentários. Eu quero muito ser mais presente aqui, gravar mais vídeo, postar mais vídeos. E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Pra curtir, comentar. É isso, gente. Até a próxima e um beijo!